Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa videoaula. Professor Wanderson novamente, dando continuidade ao nosso curso preparatório gratuito para o concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. E vamos voltar aí em Direito Constitucional, do nosso curso exclusivo aí, curso do professor Wanderson Klein, né? É o que vos fala neste momento, dando continuidade à nossa aula 3, né? Uma passada rápida no currículo, muita gente já me conhece, mas outros aí me perguntam a minha formação. Eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro e atualmente sou técnico processual da Procuradoria do Estado e fui militar na Marinha por mais de 15 anos, né? Também fui professor aí de cursos de pós-graduação, especificamente no ano passado no Instituto Venturo. Lecionei aulas aí no curso de pós-graduação em Polícia Judiciária Militar e também na BL1 Concursos, concurso preparatório para a Guarda Municipal de Niterói, na matéria de Direito Administrativo e Legislação para aquele concurso. Tenho meus contatos nas redes sociais, né? @Wanderson Klein no Instagram. Também você pode me contactar, tirar algumas dúvidas pelo direct do Instagram ou através do meu e-mail, wanderson22000@gmail.com. Também para pedir material, manda e-mail para mim, que estarei passando para vocês os PDFs de todas as leis estudadas nesse curso e também o material, os slides produzidos para essas aulas teóricas, né? Aula teórica aí de Direito Constitucional, que a gente está agora inaugurando a terceira aula. Pois bem, o curso de Direito Constitucional para a Guarda Municipal, apenas para título de conhecimento, você que está estudando, começou agora a ver as aulas, né? Peço que você estude do começo, né? For estudar Direito Constitucional, já tivemos a aula 1, em que estudamos sobre Constituição, conceito, objeto, elementos e classificações e a supremacia da Constituição. Na aula 2, a gente estudou sobre a aplicabilidade das normas constitucionais e interpretação das normas constitucionais, né? Vemos aí os princípios e regras sobre a hermenêutica constitucional. A aula de hoje nós iremos estudar o poder constituinte. Vamos saber que negócio é esse, né? O que é poder constituinte? As características, né, do poder constituinte e as suas classificações, né? Como poder constituinte originário e poder constituinte derivado. A gente vai estudar hoje nessa videoaula. As próximas aulas vai ser o estudo propriamente dito do texto constitucional, né? A aula 4 vai ser os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Na aula 5, do Poder Legislativo. Aula 6, Poder Executivo. Aula 7, do Poder Judiciário. Aula 8, das funções essenciais da Justiça. Aula 9, Defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Aula 10, iremos estudar sobre a segurança pública e a organização da segurança pública. E a aula 11, nós iremos estudar com base no que é pedido direito constitucional, nós iremos estudar aí os temas mais importantes da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? Muita gente aí reluta em estudar textos muito específicos, mas acredito que para eles pedirem pedirem o estudo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, eu acredito que uma questão aí vai ser pedida da matéria aí da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso curso, inaugurando a aula 3, né? Hoje aqui, domingão, aí, você que está em casa, aproveitando para estudar, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Peço desculpa inicialmente, alguns erros aí nos slides, né? Mas sou eu mesmo que produzo os slides, produzo as aulas e também que me leciono aqui, não tenho ajuda de ninguém, né? Apenas passando o conteúdo aqui para vocês, com enorme satisfação e prazer. Agradecendo a todos os novos inscritos, né? Ao pessoal que se inscreveu, que deu aquele like. Também já peço aí àqueles que não são inscritos no canal que se inscreva, dê aquele like para nos ajudar e compartilhe para os seus amigos também que estão estudando aí para esse concurso. Aqueles que estão estudando, começar agora o estudo para a Guarda Municipal de São Gonçalo, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, a prova está prevista aí para o dia 16 de agosto, mas acredito que pode ter alteração, né? Essa prova acredito que possa ter um adiamento em virtude da pandemia, né? A gente não sabe como é que vai ser aí
no futuro aí, nos próximos meses, nas próximas semanas. Então estude como se a prova fosse de 16 de janeiro, né? Para quem está começando agora, né? Foque nas matérias aí que tem um peso maior, como legislação específica, não deixe de estudar. Muita gente está pedindo aí, mandando mensagem para mim, professor, grave logo direito penal, grave logo direito processual penal, eu quero estudar, estou com sede. Mas eu digo a vocês, amigos, legislação específica são apenas 3 leis e será 40% da prova. Muita gente aí está deixando de estudar as leis. Essas leis aí são importantíssimas. Sempre faço questão de frisar aqui, porque são 3 leis onde serão extraídas aí 20 questões. Enquanto direito penal vai ser, acredito que seja pelo menos 5 questões, e direito constitucional, administrativo e processo penal também 5 questões, totalizando 20 questões. Quer dizer, de 3 leis vão tirar 20 questões e cada questão terá validade aí de 2 pontos, enquanto noções de direito serão 20 questões e cada questão vai valer 1 ponto. Então o peso maior está em legislação específica, que será o Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, né? O Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. A legislação é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? E também a lei que trata do Sistema Único de Segurança Pública, né? São 2 leis que não são extensas, né? Tem até uma lei que é pequena, né? Que é a Lei das Guardas Municipais, mas a lei do SUSP é uma lei que não é grande. A maior que temos aí é o Estatuto dos Servidores Públicos de São Gonçalo, que no nosso curso a gente teve que gravar aí 3 longas aulas, né? Com mais de 1 hora, mas que acredito que pelo menos aí eles tirem umas 3 a 5 questões, ou até mais, né? Acredito, né? Porque são 20 questões, né? Então acredito que pelo menos aí umas 7 questões, vou botar umas 7 aí, no mínimo, do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, né? Então, foque também nisso, tá? Não deixe de estudar português, muita gente também acaba deixando de estudar português, né? Quem não é do grupo de estudos aí, vou colocar o link do grupo de estudos, eu sempre coloco lá links de vídeo aulas de outros professores aí que eu não conheço, mas que já cheguei a assistir algumas aulas e gostei bastante. Então eu indico, tem um de informática e também o de português, que eu vou deixar o link para o grupo de estudos. Você que não participa desse grupo de estudo, eu sempre coloco lá alguns materiais aí, né, esses próprios PDFs que nós produzimos aqui, e também os slides do nosso curso preparatório. E também eu coloco aí e aviso ao pessoal sobre novos vídeos que são gravados, né? Então, lá nesse grupo de estudos, você também terá acesso a, a esse material e também ficará por dentro aí das novidades que nós teremos aí, como questões. Pretendo fazer também vídeo com questionários aí, mas pretendo mandar antes, né? A gente vai fazer o vídeo, né? E aqueles que estão no grupo de estudo terão fácil acesso. E por isso que eu convido vocês a fazerem parte desse grupo de estudo. Tá? Quem não tem o material pode mandar e-mail para mim que eu imediatamente replico, né? Encaminho para vocês aí esse material. Então, sem mais delongas, aula 3, podemos iniciar aqui, né? Falando sobre o poder constituinte. O que é poder constituinte, né? Muita gente não sabe o que é, até o edital cobrou a primeira matéria, a aula 1, foi sobre Constituição. Poderia ter sido poder constituinte como a primeira aula, porque nós sabemos que o produto do poder constituinte é a Constituição. Então, o conceito, né, que eu extraí aí, que eu achei, de todos, eu achei assim, muito bem objetivo e muito didático, é o conceito dado aí pelo professor Guilherme Penha de Moraes, extraído do seu livro aí do curso de Direito Constitucional da editora Atlas, o conceito de poder constituinte. E o professor Guilherme Penha de Moraes, ele disse que o poder constituinte é o poder de produção de normas constitucionais, né? Poder de produção de normas constitucionais por meio do processo de elaboração e ou reforma da Constituição, com o fim de atribuir legitimidade ao ordenamento jurídico do Estado. Então, o poder constituinte, constituir, né? O que significa constituir? Significa criar, né? Elaborar, né? E também o poder constituinte se trata de produzir, criar, né? Elaborar, produzir normas constitucionais, né? Produzir, elaborar a Constituição e também reformar a Constituição, alterar o que está na Constituição, né? Nós sabemos aí que o poder constituinte
ele tem essa finalidade, né? A finalidade dele é atribuir a legitimidade a todo o ordenamento jurídico do Estado, porque todas as normas, todas as leis que estão no ordenamento jurídico do Estado, ela tem como o seu parâmetro, a sua base na Constituição. E quem constrói, quem elabora, quem cria a Constituição e também faz as suas reformas, as suas alterações, é o poder constituinte. Então aqui, caindo na sua prova, você já vai saber que o poder constituinte é o poder de produção de normas constitucionais. Ele, por meio de um processo, né, de elaboração ou reforma da Constituição. Tá? Nesse contexto, a diferença entre poder constituinte e poderes constituídos. Muita gente acaba confundindo poder constituinte com poderes constituídos, porque o poder constituinte ele é autônomo, ele existe por si só. Então ele é único, ele está no singular. Né? Então, poder constituinte, ele está no singular. Enquanto poderes constituídos são aqueles que vão exercer, né, o poder na função, seja um dos três poderes que são constituídos. São eles o poder executivo, que é responsável pela administração do Estado, né? O poder legislativo, que é responsável pela criação de leis, né? Criação de leis do Estado, e o poder judiciário, que é o responsável por aplicar as leis do Estado. Né? Então, é diferente o poder constituinte de poderes constituídos. Tá? Então, é muito importante, caindo na sua prova, pode exigir aí, pedir para vocês, para marcarem uma questão para dizer qual desses poderes é o poder constituinte. Aí muita gente pode confundir e achar que o poder constituinte ele é o poder legislativo. Ele não é o poder legislativo. Tá? O poder constituinte ele é diferente de poder constituído. Enquanto o poder legislativo, né, que é o que vai criar leis, né, na estrutura do Estado, em todo o ordenamento jurídico do Estado, ele também é responsável por fazer as reformas, né, as alterações que estão na Constituição. Né? Então, os poderes constituídos, ele é totalmente diferente do poder constituinte. Né? Então, nós iremos aprender a diferença aqui. O poder constituinte ele está ligado à ciência política. Né? Ele é transitório, né? Não contínuo e possui natureza política. Por quê? Porque o poder constituinte ele está ligado à ciência política e está ligado à sua transitoriedade, porque não é toda hora que se cria uma Constituição num país, num Estado. Né? Então não é toda hora aí que um Estado está criando, está fazendo alterações em sua Constituição. Né? Diferentemente do poder legislativo, que é um poder constituído, toda hora nós vemos aí projetos de leis, né? Projeto de lei complementar, projeto de leis ordinárias, né? Projeto de leis no âmbito federal e no âmbito estadual também projetos de leis complementares do Estado, projetos de leis ordinárias do Estado. Então toda hora nós vemos a atuação do poder constituído, que é o poder legislativo. Né? Nós vemos os parlamentares aí atuando dentro do poder constituído. Agora, no poder constituinte, que é dentro da ciência jurídica, é por isso que ele tem um caráter transitório, é um caráter temporário, ele não é contínuo, ele tem uma natureza política. Através de uma mudança do cenário jurídico-social, há uma necessidade de fazer ajustes dentro da Carta Política. É por isso que uma das denominações, um dos nomes que é atribuído à Constituição é Carta Política, né? Porque ela está dentro da ciência política, né? E o poder constituinte, o poder que cria a Constituição, ele é um poder de caráter político e tem uma natureza política, porque ele vai fazer uma análise, uma observação do cenário político social de um determinado país, de uma determinada nação. Né? Então, conforme a necessidade do povo, há esse clamor, né? Um clamor social, podemos dizer assim, que vem a invocar e a exigir que o poder constituinte ele seja acionado para que providências sejam tomadas, tanto por meio de uma criação de uma nova carta política, de uma nova Constituição, como também através de alterações, né? Através de reformas no texto da carta política que já está firmada. Né? Então, essas alterações ela é realizada por meio das emendas constitucionais. Então, qualquer norma que esteja expressa, que esteja escrita na Carta Política, que esteja escrita dentro da Constituição Federal, ela só poderá ser alterada por meio do poder constituinte
e o poder constituinte vai fazer por meio de um processo. E esse processo não é um processo permanente, ele é um processo transitório, não é contínuo, porque senão vai haver uma desestabilização política nacional, né? Então, por isso que não há tantas emendas constitucionais. Hoje nós chegamos aí a mais ou menos 104 emendas constitucionais, se eu não me engano, né? Temos mais de 100 emendas constitucionais. Só que essas emendas você vê no decorrer de mais de 20 anos, né, que a Constituição aí temos, na verdade, foi em 1988, temos mais de 30 anos, na verdade. Né? Nossa Carta Política, nossa Constituição Federal, ela tem 32 anos. Né? Então, nesses 32 anos, temos um pouco mais de 100 emendas constitucionais. Né? Já os poderes constituídos, eles estão ligados ao direito constitucional, cuja forma de autuação ela é permanente, contínua, uma vez que são repletos de natureza jurídica, responsáveis pelo exercício das funções administrativa, legislativa e jurisdicional, que são os três poderes. Diferentemente do poder constituinte, né, que ele possui uma natureza política, que ele está ligado diretamente à ciência política, o poder constituinte transitório, ele não é contínuo, ele é intermitente, quer dizer, não é contínuo, ele não está de modo permanente, mas já os poderes constituídos, que são os três poderes, né? O poder executivo, que exerce a função administrativa, o poder legislativo, que exerce a função de legislar, né? De criar normas, de criar leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição, e também o poder jurisdicional, que é o poder judiciário, que está aplicando as normas, as leis, está fazendo o julgamento, né? Julgamentos com base na aplicação da lei. Esses sim, os poderes constituídos, estão dentro do direito constitucional e que atuam de forma permanente, contínua e estão repletos, cheios da sua natureza jurídica. Tá? Então, nesse conceito de poder constituinte é que nós podemos identificar essa diferença, né, de poder constituinte e poderes constituídos. Então, vocês já sabem, caindo na prova, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo são poderes constituídos, está no plural, são poderes. Já o poder constituinte está ligado à ciência política, ele tem uma natureza transitória e ele está no singular. Então, existe apenas um poder que constrói, um poder que cria e um poder que reforma e altera a carta política, né, a nossa Constituição. Falar um pouco sobre a teoria do poder constituinte. Como surgiu o poder constituinte? Então, a teoria do poder constituinte ela é confirmada na obra de Emmanuel Joseph Sayers. Né? Emmanuel Joseph Sayers, né? Emmanuel Joseph Sayers, ele escreveu o livro O que é o Terceiro Estado? Né? Então, na Idade Média, no século XVIII, né? Ali no século XVIII, antes da Revolução Industrial, né, que ocorreu na França, o que acontecia era o seguinte, é que o primeiro e o segundo estado, que era o clero e a burguesia, que dominavam e que ditavam as regras ali. Então, o poder constituinte ele não existia dessa forma. Tá? Então, a teoria do poder constituinte ela acabou sendo reivindicada, né, por manifestações da burguesia para legitimar e limitar o poder político que estava inerente ao Estado na época. Né? Então, o poder político que existia na época, no século XVIII, ele era baseado no teocentrismo. Né? Então, as reivindicações que surgiram, né, com a criação aí dessa obra de Emmanuel Joseph Sayers, ele criou ali essa obra, O Terceiro Estado. Ele identificou que o terceiro Estado é o povo, né? O terceiro estado é a nação, é o povo. Enquanto o primeiro e o segundo estado era o clero e a nobreza, né? Diferentemente do que nós temos hoje. Então, com essa manifestação da burguesia, houve a criação do poder constituinte, o reconhecimento do terceiro estado e o fim do teocentrismo. Então passou-se a ter, com base no racionalismo e no antropocentrismo, onde o homem passou a ser o centro, né? O centro de poder, o centro das atenções, foi retirado então o absolutismo através dessas manifestações da burguesia. E o único objetivo era exatamente legitimar e limitar esse poder político que estava inerente ali
naquela época no Estado, no caso na França, ali no século XVIII. Sieyès ele identificou que a composição dos Estados Gerais não permitia a representação da nação, né? Existia uma confusão política com o terceiro Estado. Quer dizer, o direito ao voto na época ele era exercido por ordem, né? Não havia um exercício voluntário nem um exercício de direito, né? Então era o voto ele era exercido por ordem de quem estava no poder, que estava no poder, né? Com o desejo naquela época então havia esse privilégio da nobreza e o clero, né? Que era o primeiro e o segundo estado, né, em detrimento da classe trabalhadora. Então, com o absolutismo, a classe trabalhadora ela era verdadeiramente oprimida. Então, havia essa confusão. Então, foi necessário aí ser instituído o poder constituinte para que o cenário político da época, o cenário de poder, que era com base no teocentrismo, ele viesse a ser como hoje, né? Baseado no antropocentrismo e baseado no racionalismo, né? Além disso, Sieyès ele visiona que a convocação da Assembleia Nacional Constituinte possibilitaria a restauração da legitimidade do poder político, porque a Constituição ela seria promulgada pelos representantes da nação, né? Coisa que não era naquela época. Então, como eles tinham base na religião, eles acreditavam que os representantes, na verdade, o clero, eles eram representantes de Deus na Terra, então eles tinham ligação direta com Deus, né? Então por meio da religião havia o domínio e o autoritarismo, o absolutismo em face da classe trabalhadora, né? Então a classe trabalhadora ela era oprimida por conta disso. E segundo a obra de Sieyès, ele dizia o quê? Que com o poder constituinte haveria uma convocação dessa Assembleia Nacional Constituinte, né? A Assembleia Nacional Constituinte é que representaria o povo, né? Que daria legitimidade ao poder político, restauraria a legitimidade do poder político com o povo, né? Então, o produto dessa Assembleia Nacional Constituinte seria uma Constituição que seria promulgada pelos representantes do povo, né? Que teriam sido eleitos, né? Democraticamente por todo o povo, toda a nação, né? E aí estaria em atenção à conjugação dos direitos de propriedade, né, que na época o voto censitário, e igualdade perante a lei, o voto unitário, com o objetivo de atender aos interesses do terceiro Estado. Portanto, considerando que a legitimidade do governo seria proporcional à expressão dos interesses do terceiro Estado, sendo certo que os membros da classe trabalhadora eram caracterizados como economicamente usurpados, quer dizer, eles eram roubados, né, economicamente. Eles eram politicamente desprestigiados, né, desprivilegiados, porque o primeiro e o segundo Estado, que dominavam, né, o cenário político, eles acabavam deixando de lado a classe trabalhadora, né, que eles eram também socialmente oprimidos. Então, Emmanuel Joseph Sieyès ele conclui que uma nova ordem jurídica poderia ser estabelecida pelo poder constituinte, exteriorizado pelos representantes da nação, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Então acabou aquela forma do que havia no século XVIII. Então, com o surgimento do poder constituinte e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, haveria uma exteriorização dos representantes na nação, quer dizer, os representantes eles tinham uma procuração, eles tinham a representação do povo para aprovar uma carta política que viesse a atender aos interesses daquela classe que estava desprivilegiada, que estava desprestigiada, né? É por isso que a titularidade, quem é o dono do poder constituinte? Quem é o titular do poder constituinte? No Brasil, o titular do poder constituinte ele está devidamente expresso no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, né, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né, nos termos desta Constituição. Então, o titular do poder constituinte aqui no nosso país é o povo. Então, está previsto aí no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. A titularidade denomina a quem é afetada a decisão do poder constituinte, correspondendo à nação ou povo. Então, a nação, o povo brasileiro, né, os cidadãos brasileiros, está previsto no artigo 12, né, que é o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, eles são os titulares do poder constituinte. Então, por meio dele, né, por meio do povo, né, através do povo, por meio de seus representantes eleitos,
ou diretamente, dependendo da forma como a Constituição prevê, é que o titular do poder constituinte ele emana do povo. Então, o poder constituinte, o poder de elaborar a Constituição e de fazer alterações na Carta Política, na nossa Constituição, ele vem do povo. Então, esse poder ele é exercido na prática, de fato, por seus representantes eleitos, né? Os parlamentares, ou diretamente aí por meio do voto, ou por meio de algumas previsões que estão na Constituição. Vamos para a classificação do poder constituinte, né? Então a gente já sabe aí o que se trata o poder constituinte, né? Que é o poder de construir, o poder de criar, o poder de elaborar, né? Normas constitucionais e também de reformar, de alterar a Constituição. Tá? Então, agora nós iremos saber a classificação. Eu pego aí a classificação segundo Nelson de Souza Sampaio, né? Que diz o seguinte, que ele é dividido, o poder constituinte é dividido em 4 espécies, né? Então, segundo Nelson Souza de Sampaio, né? Nelson de Souza Sampaio, o poder constituinte é dividido em 4 espécies. A primeira espécie do poder constituinte, Nelson de Souza Sampaio diz que é o poder constituinte originário, né? Então, o poder constituinte originário é aquele que inaugura, né, uma norma, um novo ordenamento jurídico por meio de uma nova Constituição. Então, o poder constituinte originário é esse. Já os demais, eles são derivados aí do poder constituinte. Então, é por isso que é poder constituinte derivado. Então, a segunda classificação de Nelson de Souza Sampaio é o poder constituinte derivado reformador. Então, nós vemos aí que temos o poder constituinte originário e temos o poder constituinte derivado. E do poder constituinte derivado, nós temos 3 subdivisões, que é o poder constituinte derivado reformador, o poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual e o poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. Então, o que precisamos mentalizar e memorizar é que nós temos 2 poderes constituintes. Primeiro, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. E o derivado, nós temos 3 subdivisões, que é o poder constituinte derivado de reformador, o poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual e o poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. O primeiro nós estudarmos aqui é o poder constituinte originário. Que poder constituinte originário é esse? Então, é o poder de elaboração da Constituição da República. A gente já falou aqui e vamos frisar e memorizar isso porque pode cair na prova. Então, pode cair uma questão assim. É o poder de elaboração da Constituição da República, né, promulgado por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte. E seu produto é uma Constituição. Letra A, é o poder constituinte originário. Letra B, o poder constituinte derivado. Letra C, poder constituinte derivado reformador, né? Letra D, poder constituinte derivado institucionalizador estadual ou poder constituinte derivado reformador estadual. Então, pode cair questões assim. Então, o que você precisa memorizar? Poder constituinte originário é o poder de elaboração da Constituição da República. É o poder que cria, o poder que elabora. Então, é isso aí que você precisa memorizar para você não esquecer. Poder constituinte originário, que dá origem. Olha só que maravilha. Então, o poder constituinte originário é o poder de elaboração da Constituição da República. É o poder constituinte que dá origem, né, que cria, tá? Então, que elabora. Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, é produto do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário, ele se manifesta por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que vai promulgar esta carta política. Que carta política é essa? A Constituição. Então, a Constituição Federal de 88, ela é um produto do poder constituinte originário. Né? Um exemplo de produto de poder constituinte originário. A Constituição de 1988, que foi promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte. As características do poder constituinte originário. Quais são? São 3. O poder constituinte originário, ele é caracterizado como inicial, ilimitado e incondicional. Tá?
Alguns autores colocam autônomo e soberano. Autônomo porque ele não depende de nada, né? Então, poder constituinte originário, ele por si só, ele tem um poder e é soberano porque ele está acima de todo ordenamento, de toda a situação política, de toda a situação social que esteja no estado, de um determinado estado. Então ele é soberano, ele está acima de qualquer norma, não precisa de nenhuma norma para ditar as regras para ele, tá? E ele inicial, ilimitado e incondicional que a gente vai ver aqui, tá? Então, o que a gente precisa saber, que cai muito em prova, é que uma das características, a primeira característica do poder constituinte originário é caracterizado como inicial. Por que inicial? Porque inicial inaugura, né? E não inicial, está no início, inaugura um novo ordenamento jurídico, né? Pois a Constituição consiste em fundamento de validade comum e direto das leis, de sorte que a Constituição deflagra o processo de produção do direito positivo. Então ele vai inaugurar um novo ordenamento jurídico. Então, quando o poder constituinte ele se manifesta através de uma Assembleia Nacional Constituinte, esse produto, a nova Carta Política, a nova Constituição, ela vai inaugurar um novo ordenamento jurídico. Então, a Constituição que estava em vigor antes desse produto, né, do poder constituinte originário, após a promulgação por meio da Assembleia Constituinte, a Constituição anterior ela deixa de existir. E aí nasce, inaugura, né, está no início ali, inaugura um novo ordenamento jurídico. Então, a primeira característica inicial é porque ele inaugura um novo ordenamento jurídico. Todas as normas, todas as leis, né, deflagradas dentro de um processo de produção do direito positivo, eles têm o fundamento de sua validade nessa Carta Política, na Constituição, que é produto do poder constituinte originário. Limitado, a segunda classificação, a segunda característica, né, do poder constituinte originário é que ele é ilimitado. Por quê? Por que o poder constituinte originário é ilimitado? É porque ele deve ser entendido que o poder constituinte originário ele não é submetido a restrições prescritas em nenhum direito positivo. Então, para o poder constituinte originário, o direito positivo, quer dizer, o sistema de normas e leis, né, que estão em vigor, ele não vai submeter e não vai dizer que é proibido ele fazer ou não. Então ele é ilimitado, ele não tem limites. Ele inaugura um novo ordenamento jurídico, ele inaugura uma nova carta política. Então, para ele não há limitações. É por isso que ele tem essa característica de ilimitado. Então, o poder constituinte originário ele é ilimitado porque ele não está submetido a nenhuma restrição legal. Não existe nenhuma lei que vai impedir a atuação do poder constituinte originário. É por isso que ele é ilimitado. A última classificação aí do poder constituinte originário é que ele é incondicionado. Por que ele é incondicionado? É porque ele deve ser entendido, né, que o poder constituinte originário ele não está sujeito às formas e modos de exteriorização previstos pelo direito positivo. Não há regras para o poder constituinte originário. Então não tem uma norma dentro do direito positivo que vai dizer como é que a Assembleia Constituinte deve se reunir, em que prazo, qual a data, qual o número de votantes, qual será essa votação. Se a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada, a finalidade dela é aprovar uma nova carta constitucional, é aprovar uma nova carta política sem qualquer restrição. Né? Dentro da razoabilidade, ela vai inaugurar e vai promulgar uma norma que vem do poder constituinte originário. Então, ela é incondicionada porque não há condições, não há nenhuma forma, não há nenhum modo dela se exteriorizar, de ela ser publicada, de ela ser promulgada. A segunda classificação aí, que a gente aprendeu, né? Agora a gente vai saber o conceito, é o poder constituinte derivado reformador, né? Então a gente viu sobre o poder constituinte originário, né, que ele é inicial, ele é ilimitado e ele é incondicionado, soberano e autônomo. Agora nós vamos aprender sobre o poder constituinte derivado reformador. Então o próprio nome está dizendo, derivado reformador. Né, o poder de reforma da Constituição. Tá? Então o poder constituinte derivado reformador é o poder de reforma da Constituição da República, com definição no artigo 60 da Constituição e o artigo 2º da ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então está aí.
poder de alteração, o poder de mudança, né? O poder de mudança, o poder de reforma da Constituição, ele é denominado aí o conceito de poder constituinte derivado reformador. Por conclusão, as mais de 100 emendas à Constituição da República, promulgadas pelas mesas da Câmara dos Deputados e Senado, em 2 turnos em cada casa do Poder Legislativo, por maioria de 3/5, né? E as 6 emendas de revisão à Constituição da República, promulgadas pela mesa do Congresso Nacional, em sessão unicameral por maioria absoluta, são produtos do poder constituinte derivado reformador. Então, todas as emendas constitucionais, todas as alterações que a Constituição sofreu desde que ela foi promulgada em 1988 até hoje, elas são produtos do poder constituinte derivado reformador. Né? Então, ele deve seguir a regra que está nessa Carta Política. Então, quando o poder constituinte originário ele produziu ali a Constituição, né, as alterações e as revisões no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, que essa Constituição, que foi criada, né, que foi produto do poder constituinte originário, né, todas essas emendas, essas alterações e revisões sofridas nesse decorrer do tempo, são produtos do poder constituinte derivado reformador. Aí eu faço questão de citar o artigo 60 da Constituição, que diz o seguinte, que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Pode ser também uma proposta do Presidente da República e pode ser também a proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. A DCT, artigo 2º, né, da DCT, diz que no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá através do plebiscito a forma, república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo que devem vigorar no país. E o artigo 3º vai falar sobre a revisão da Constituição. Então, se houvesse ali um plebiscito que mudasse a forma de governo, né, a forma de governo, o sistema de governo e a forma de governo, teríamos aí uma revisão e uma alteração da norma constitucional. Então, esse produto, essas alterações, essas reformas que poderiam decorrer ali da DCT do artigo 2º, né, e do 3º, que houve também essas revisões, elas seriam produtos aí do poder constituinte derivado reformador. Agora vamos às características, né, do poder constituinte derivado reformador. Quais são as características? O que caracteriza aí o poder constituinte derivado reformador? Primeiro, é derivado, né, lógico, né, limitado e condicionado. Enquanto o poder constituinte originário ele é ilimitado, ele é inicial e incondicional, já o poder constituinte derivado ele é o contrário, ele é derivado, limitado e condicionado. Por que ele é derivado? Porque ele encontra fundamento de validade na Constituição da República. Eis que a reforma das normas constitucionais é prevista no artigo 60, caput, né, que a gente viu lá, e os parágrafos 2º, 3º e 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, assim como no artigo 3º da DCT, sob pena de inconstitucionalidade formal ou material. Então, essa derivação, né, da Constituição, do poder constituinte derivado reformador, ela é derivada porque ele encontra fundamento de validade na Constituição da República. A Constituição Federal, a Constituição da República, que vai dizer como é que ele tem que fazer as reformas aí. Né? Então, ele cria uma derivação que ele não pode surgir do nada um novo ordenamento jurídico. Ele tem que seguir o que está na Constituição. Por isso que ele é derivado. Limitado porque ele está submetido a restrições previstas no artigo 60, parágrafo 1º e artigo 4º da Constituição, divididas em limitações temporais, circunstanciais e materiais. Então, ele é limitado porque ele não pode alterar tudo. Então, existem núcleos duros dentro da Constituição, núcleos intocáveis e imutáveis, que o poder constituinte derivado reformador não pode alterar. Então, é por isso que o poder constituinte derivado reformador ele é limitado, ele tem limites. Porque há normas dentro da Constituição que são núcleos duros, né? que são núcleos imutáveis, que não pode sofrer nenhuma alteração. E está previsto aí no artigo 60, né, que a gente vai ver aí à frente, no parágrafo 1º e 4º, e ele chama essas limitações de temporais, circunstanciais e materiais. O artigo 60, parágrafo 1º, né, ele vai dizer que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. Se houver uma intervenção federal no Brasil, a Constituição não pode sofrer
nenhuma alteração, né? Então, o poder constituinte derivado reformador, dentro de uma intervenção federal, ele não pode fazer nenhuma alteração. Por isso que ele é limitado. Então, ele tem limites. A Constituição Federal, que foi produto do poder constituinte originário, colocou regras, colocou barreiras aí, limites para que o poder constituinte derivado reformador não venha alterar ao seu bel prazer. Então, o primeiro limite que está aí, né, causas temporais e circunstanciais, seria diante de uma intervenção federal. E também no estado de defesa ou no estado de sítio, a Constituição ela não pode ser emendada, ela não pode ser alterada. Não pode haver nenhuma reforma durante aí um estado de defesa ou estado de sítio. O parágrafo 4º do artigo 60 também da Constituição vai falar das cláusulas pétreas, né? As cláusulas pedras, o núcleo duro da Constituição, o que não pode sofrer, né? Enquanto no parágrafo 1º ele vai falar de situações, né? Que ele diz aqui, são limitações temporais e circunstanciais, né? Circunstanciais e temporais, circunstanciais porque seriam num estado de defesa, estado de sítio e numa intervenção federal. Né? Num tempo aí de intervenção federal não poderia haver essa alteração. Já no parágrafo 4º, ele vai tratar aí de uma alteração, a cláusula pétrea, né? Que a Constituição ela não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir isso em qualquer época. Se algum parlamentar, um senador, um deputado federal propor a alteração da forma federativa de Estado, essa emenda constitucional ela vai ser declarada inconstitucional. Tanto pode ser pela mesa, pela Comissão de Constituição e Justiça, como depois de aprovada através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, toda e qualquer alteração, toda e qualquer emenda da Constituição que tenha o objeto que venha a querer alterar ou abolir a forma federativa do Estado, ela é proibida. Então, é um limite colocado pela própria Constituição. O outro limite está no inciso 2, que é o voto direto. Se houver alguma emenda à Constituição querer alterar e acabar com o voto direto, não, agora vai ser voto indireto. Quer dizer, as eleições agora para presidente, para governador, para prefeito, vão ser os parlamentares que vão eleger. Vamos aprovar essa emenda constitucional. Ela é totalmente inconstitucional porque a cláusula pétrea, ela é imutável. Isso não pode alterar na Constituição a questão do voto direto. E nem o voto secreto. Não, vamos votar o voto secreto. Vamos acabar com o voto secreto. Agora o voto vai ser para todo mundo ver. Também não pode. É uma cláusula pétrea aí que está prevista na nossa Constituição. Se eles também proporem uma questão, não, voto universal, vamos acabar com o voto universal, só os mais ricos vão votar. Também está ofendendo aí uma cláusula pétrea e isso não pode ser objeto de votação. E periódico, se eles vierem alterar também a questão do voto e colocarem um mandato aí que seja por tempo indeterminado. Não, a partir de hoje o presidente vai ter um mandato por tempo indeterminado. Então essa votação aí vamos acabar com o voto periódico. A gente tem as eleições periódicas, a votação. Vamos acabar com isso. Também não pode. Isso aí é uma cláusula pétrea e por isso que o poder constituinte derivado reformador ele sofre limites. E o inciso 3 do artigo 60 diz que não pode também ser objeto de deliberação, né? Nenhuma emenda constitucional que queira acabar aí com a separação dos poderes, né? Não, vamos acabar com a separação dos poderes, vamos unir os poderes, né? Agora, o presidente da República vai ser o chefe do judiciário e legislativo. Não pode. Tem que haver essa separação dos poderes. A tripartição do poder, a separação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Isso se trata também de uma cláusula pétrea. E, por fim, o inciso 4 vai falar dos direitos e garantias fundamentais, também com uma cláusula pétrea, e que não pode ser objeto de deliberação e nem proposta de emenda para acabar. Então, os direitos e garantias fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, né? Todos os direitos, à liberdade de expressão, né? A livre manifestação do pensamento. Então, todos esses direitos e garantias individuais, né? Os direitos que estão previstos na Constituição, se tratam ali no artigo 5º, se tratam de cláusula pétrea e nenhuma Constituição, nenhuma emenda à Constituição que queira acabar com os direitos e garantias individuais poderão ser aprovados por sofrer essa limitação
que veio do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte... mas por que tem essa cláusula pétrea? Porque o poder constituinte originário, que é ilimitado, quis que fosse assim. Então, não tem o que discutir. Condicionado, né? Então, agora a gente vai para a característica que a gente estava vendo aqui sobre limitado, né? A gente viu os artigos. E agora, outra característica do poder constituinte derivado reformador. Condicionado. Por que o poder constituinte derivado reformador é condicionado? Porque ele é submetido à exteriorização por meio de emenda ou revisão, em face da diferença entre processos formais e informais da Constituição. Então, a Constituição vai dizer como é que tem que ser feita a emenda constitucional. Como é que é o processo de proposta de uma emenda constitucional? Ele é um processo como as leis? É uma votação aqui do Senado e acabou? Não, são 2 votações no Congresso. Aliás, são 2 votações na Câmara, 2 no Senado, e tem que ser promulgada pela mesa do Congresso em sessão unicameral. Quer dizer, em sessão única lá, os senadores e deputados juntos para promulgar na mesa do Congresso. Então, ele é condicionado, ele tem que se submeter a isso. Enquanto que o poder constituinte originário, ele não tem que se condicionar a nada. Ele não tem uma forma, ele não é submetido a nenhuma Constituição, nenhuma outra lei tem que se submeter ele à exteriorização por meio de... não, vai ser por meio de uma emenda, revisão, que a gente vai ter uma nova Constituição, uma nova Carta Política. Não. O poder constituinte originário, ele é incondicional. Agora, o poder constituinte derivado reformador, não. Ele é condicionado, ele tem condições aí. Então, ele é submetido a essa exteriorização por meio de emenda ou revisão, né? Então, é em face dessa diferença entre processos formais e informais da Constituição. O poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. Muitos vão ver na prova o poder constituinte derivado decorrente, pode ser também o poder constituinte derivado decorrente estadual ou de reforma estadual. Mas aqui que eu trouxe esse conceito aí de poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. O que vinha a ser isso? O poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual é o poder de elaboração da Constituição do Estado. Então, ele não é o poder constituinte derivado reformador que vai alterar a Constituição Federal, não. Quem elabora a Constituição do Estado é o poder constituinte derivado, porque foi derivado do poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário criou uma Constituição Federal e disse como é que os estados deveriam ter a sua Constituição. Então, haveria previsões na Constituição, na Constituição Federal de como os estados iriam fazer aí para instituir suas constituições. Então, o poder de elaboração da Constituição do Estado, ele é um poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. Tá? E o fundamento dele está no artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 11 do ADCT. Tá? Então, no artigo 11 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Aí eu dei o exemplo aí, como, por exemplo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada pela respectiva Assembleia Legislativa, ela é investida de poderes constitucionais. É produto do poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. Então, se cair na prova pedindo aí para você marcar a questão qual o produto do poder constituinte derivado decorrente estadual ou institucionalizador estadual. Então, quem cria a Constituição do Estado, então, o produto, nesse caso, seria a Constituição do Estado. E, no caso, no Rio de Janeiro, seria a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu cito o artigo 25, né, que vai dizer que os estados organizam-se. Dá uma pausa rápida. Voltando aí, gente. Desculpem aí, porque tive que atender a ligação. Minha avó está internada aí por Covid-19. Acabei recebendo a ligação aí, mas vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Né? A gente parou aqui, né? Poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. A gente viu que é o
poder de elaboração da Constituição do Estado, com fundamento no artigo 25 da Constituição Federal e o artigo 11 da ADCT, né? Aí dei exemplo aí da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é produto, né, do poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. Aí eu cito o artigo 25 da Constituição Federal, de 1988, né, que está escrito: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, né, observados os princípios desta Constituição. E a DCT 11, né, vai dizer que cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, né, que é o poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual, né, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os prazos desta. O parágrafo único diz que, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva, em 2 turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, só para deixar bem claro aqui, a União Federal, né, possui a Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Federal, nossa Carta Política, Carta Magna, né, Lei Maior. Então são vários nomes que a Constituição recebe, né, Constituição Federal. Cada estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Espírito Santo e Bahia, todos os estados brasileiros, cada estado tem uma Constituição estadual, Constituição do Estado, que foi elaborada aí, decorrente aí do poder constituinte derivado institucionalizador estadual, né? Foi promulgado pela sua Assembleia Legislativa respectiva. Agora, os municípios, né? Os municípios como São Gonçalo, vocês vão fazer prova para São Gonçalo, ele não possui Constituição Municipal. Tá? Então, a Carta Maior, a lei Maior de um município que vai ditar as regras, as normas, né? Políticas ali do município, vai ser a lei orgânica. Isso é muito importante vocês saberem aí, porque pode cair na prova, tá? Então, se cair aí dizendo que o município possui uma lei, o município possui Constituição Municipal, essa resposta está errada, tá? Então, após o prazo aí da aprovação da Constituição Estadual, cada Câmara Municipal votou a sua lei orgânica. Então, a lei máxima de um município não é a Constituição Municipal. Não existe Constituição Municipal. É a lei orgânica. Então, a lei maior dentro de um município é uma lei orgânica. Ok? Dando continuidade, as características aí do poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual. É praticamente igual a do poder constituinte derivado reformador, tá? Então, praticamente, a gente vai fazer um repeteco aqui, mas se adequando a cada situação aqui. É caracterizado como derivado limitado condicionado, isso aí a gente já sabe, que todo poder constituinte derivado, ele é caracterizado, né, como derivado, limitado e condicionado. Por quê? É derivado, no caso do poder constituinte derivado institucionalizador estadual, né, ele é derivado porque ele encontra fundamento de validade na Constituição da República. Eis que nela se encontra a definição do órgão competente, procedimento adequado e declaração prescrita a ser vinculada pelas normas constitucionais estaduais. Ele é limitado porque a Constituição da República criou limitações ao poder de instituição estadual, divididas em princípios constitucionais sensíveis ou enumerados, estabelecidos ou organizatórios e extensíveis, tá? Então ele é limitado também, ele é derivado, nós já aprendemos aí, deriva da Constituição, e é limitado porque a Constituição impôs limites para ele, né? Então, também princípios constitucionais sensíveis, estabelecidos e princípios extensíveis. Os princípios, né? Os princípios organizacionais sensíveis estão expressos na Constituição. Então, a Constituição estadual, ela também tem que prever tudo isso, ó. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos humanos. Tem que prever também a autonomia municipal e a prestação de contas na administração pública direta e indireta. Os princípios estabelecidos também são extraídos da Constituição, são as limitações expressas, limitações explícitas e limitações decorrentes. Já os princípios extensíveis
são normas de organização da União, sujeitas à aplicação obrigatória pelos Estados, como, por exemplo, o princípio conforme o qual o subsídio mensal dos desembargadores dos tribunais de justiça não pode exceder a 95% da retribuição pecuniária dos ministros dos tribunais superiores. Então, os princípios sensíveis aí, está no artigo 93, inciso 5 da Constituição. O que diz lá? É uma norma que está na Constituição Federal e que deve ser observada pela Constituição Estadual, por isso que ele é limitado aí. Então, aqui no 93, inciso 5, diz que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado aos membros do Supremo Tribunal Federal. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados. Tá? Então, a Constituição do Estado é que vai dizer qual vai ser os subsídios dos magistrados estaduais, né? Em nível federal e estadual, no caso estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 95%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Obedecendo em qual caso disposto no 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. O poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual, ele também tem uma característica como o poder constituinte derivado reformador, que é condicionado. A Constituição Estadual pode ser promulgada pela Assembleia Legislativa respectiva, investida em poder constituinte, derivado decorrente institucionalizador, no prazo de um ano contado da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 1908. Eu botei 98, mas é Constituição de 1988, tá? Constituição de 88. A doutrina diz que a Constituição de 88 manteve a vigência de todas as constituições estaduais. Então, quando a Assembleia Constituinte promulgou a Constituição de 88, já existia na época as constituições estaduais, porque nós sabemos que os estados eles são anteriores à Constituição de 88, com exceção aí dos estados que eram territórios, como Roraima, por exemplo, que foi depois, e Tocantins, né, que não existia. Mas os estados que já possuem a sua Constituição, a Constituição de 88 ela acabou mantendo essas constituições estaduais. Ela não alterou, não precisou ali os estados criarem a nova Constituição. Simplesmente foram mantidas e o que não estava de acordo com a Constituição de 88 acabou sendo declarado, não sendo recepcionado, quer dizer, não foi mantida a vigência das normas que foi contra essa Constituição de 88. Mas a Constituição Estadual geral aí, cada estado manteve, a que já existia, manteve a Constituição de 88, manteve a vigência delas. Agora, a terceira classificação aí, né, a terceira espécie de poder constituinte, é o poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. Tá? Que poder é esse? O próprio nome aí já diz, né? É o poder de reforma na Constituição Estadual. Como, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, o fundamento está no artigo 111 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e artigo 35 dos atos de disposições constitucionais temporárias do Rio de Janeiro. Então, o poder que reforma uma Constituição Estadual, ele é o poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. Então, não é o poder constituinte derivado reformador. É o poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. Com mais de 60 emendas à Constituição Estadual, promulgadas pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 2 turnos em cada votação, por maioria de 3/5, são exemplos de produtos do poder constituinte derivado decorrente de reforma estadual. Aí eu fiz questão de citar aí os artigos que eu mencionei, né? Artigo 111 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, 1/3 ali dos deputados. Pode ser uma proposta só do governador do Estado ou uma proposta de mais da metade das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E o artigo 35 da ADCT, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, diz que a revisão constitucional será realizada após a da Constituição da República, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Assim como o poder constituinte derivado decorrente institucionalizador estadual, o decorrente de reforma estadual também possui as mesmas características. Ele é derivado, ele é limitado e é condicionado também. Ele é derivado por quê? Porque ele encontra fundamento de validade na Constituição Estadual.
razão pela qual a emenda das normas constitucionais estaduais é prevista no artigo 111 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a gente já viu, e o artigo 35 da ADCT do Rio de Janeiro, sob pena de inconstitucionalidade formal e ou material. Ele é limitado porque é submetido às restrições preceituadas na Constituição Estadual, à semelhança do artigo 60, parágrafo 1º e parágrafo 4º. A gente viu ali também, se tiver num estado de intervenção federal ou intervenção estadual, né? No caso de estado de sítio, estado de defesa e alguma limitação aí prevista com a finalidade de acabar com voto direto, com as cláusulas pétreas em geral, né? Então, ele é limitado também, tá? A Constituição Estadual, ela também é limitada. Limitada, né? Também é condicionada, porque é sujeita à exteriorização por meio de emenda, mediante procedimento expresso na Constituição Estadual, da mesma forma como previsto no artigo 60, caput, parágrafo 2º, 3º e 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. E nós concluímos aí, né, para a gente saber que além do poder constituinte originário e poder constituinte derivado, eu fiz questão de falar do poder constituinte supranacional, só se por acaso cair na prova, tá? Pode cair uma surpresa aí e pegar o pessoal na pegadinha. Então eu cito apenas para título de conhecimento e para vocês não, caso caia na sua prova, você vai conseguir acertar. Porque a doutrina mais moderna, ele reconhece a existência do poder constituinte supranacional. Mas o que é isso? Eu não sei nem o que é originário e derivado, vou saber para o supranacional. Supranacional que está acima da nação, está fora, né? Supra, acima da nação. Poder constituinte supranacional. Ele é espécie autônoma a lajear, né? Ele lajear as duas espécies tradicionais de poder constituinte, que é as espécies originário e derivado. Como é que ele é conceituado? Ele é conceituado como poder de reorganização dos estados que aderem ao direito comunitário por meio de celebração de tratados constitutivos de organizações supranacionais, com o fim de legitimar o processo de integração regionalizada, tal como o da União Europeia. Aqui nós, na América do Sul, nós temos aí o Mercosul, né? Então, o Mercosul, ele foi uma forma, assim como a União Europeia, né, ele está dentro aí do poder constituinte supranacional. Então, o Brasil, ao aderir, né, por meio de celebração desse tratado, né, a essa organização supranacional chamada Mercosul, ele acabou ali exercendo o seu poder constituinte supranacional quando ele aderiu ao tratado do Mercosul. Então, nós concluímos essa aula, agradecemos aí a audiência até o presente momento. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou da aula, dê aquele like, compartilhe com seus amigos, que é assim que você vai estar nos ajudando a divulgar mais o conhecimento, tá? E agradeço novamente a todos vocês, muito obrigado aí pelos elogios, pelas críticas também são bem-vindas, tá? Me desculpem os erros, a ligação também que eu tive que atender, né? Porque minha avó está internada, está na UTI, né? No estado grave, né? De Covid-19, mas se Deus quiser ela vai sair dessa em nome de Jesus. Eu acredito que ela vai sim ser abençoada e Deus vai tirar ela dessa situação. Minha querida avó Maria José, que está aí no Piauí, e eu acredito no milagre e acredito nas bênçãos de Deus, né? Então ela está há mais de 2 semanas internada devido a essa pandemia aí, mas eu acredito na vitória em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, muito boa tarde, bons estudos, e em breve teremos mais aulas aí no nosso canal. Forte abraço, hein? Até mais.